Olá a todos e todas e todes, estamos aqui agora para fazer essa oficina, compartilhar com vocês um pouquinho sobre o processo de gestão, de administração e de direção que a gente tem vivido ao longo do projeto Mães do Fogo, um projeto de longa-metragem, de roteiro de longa-metragem de um documentário, e que nos trouxe aí nos anos de 2019, 2020 e agora 2021, bastante aprendizado e momentos aí de vivência. E eu estou aqui com a equipe desse documentário, da qual eu faço parte, eu sou Catarina Apolinário, muito prazer. Estamos com o Renato Azevedo, da Produção Preta, e estamos também com Danilo Tavares, co-diretor também nessa proposta junto comigo. E hoje a gente vai falar sobre a gestão e a administração desse processo, começando com uma breve apresentação desses dois seres humanos aqui que estão nesse processo de aprendizado, nesse momento pandêmico e cosmológico do universo. Muito bom dia, queridos. A palavra é com vocês, para vocês se apresentarem um pouquinho. Bom dia, bom dia a todos, todas. Meu nome é Danilo Tavares, né? Como a Catarina já mencionou, eu estou participando com ela da direção dessa construção de um roteiro de documentário. Eu já trabalho com audiovisual, acho que desde meus 20 anos, então faz 20 anos. Logicamente com produções menores, inicialmente. Iniciei também com alguns documentários independentes, né? O primeiro deles que foi em 2005, 2006, que foi sobre a festa do Bom Jesus de Iguape, já um movimento cultural também, e de grupos comunitários diversos, né? Uma mistura de pessoas do Rio Grande, de Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo, litoral de São Paulo, uma festa tradicional e centenária. E continuei na área da cultura, né? Sou uma pessoa que acredito que as políticas culturais elas podem influenciar, impactar positivamente a organização social e política dos territórios, principalmente do olhar municipal. Então, atuo nesse setor também. E eu queria dizer que é uma honra poder estar fazendo, é um sonho, em primeiro lugar, poder estar nesse nível de profundidade de pesquisa, né, nessa complexidade que nós estamos construindo um roteiro, né, e é um roteiro que para o documentário, ele é o projeto de um trajeto, né, a gente, dentro da realidade que nós conseguimos detectar e perceber e pesquisar, a gente acaba criando, né? Vem uma parte virtual, que é essa criação da ideia como arte, como um roteiro de documentário, e que, no fundo, ele, na hora de fazer, vai ser uma outra realidade, né? Então, mas é magnífico, né? A quantidade de informações e o quanto isso vem mudando para mim, como profissional, como pessoa, né? Tive que estudar muito sobre feminismo, sobre as questões das mulheres, sobre as questões da colonização, né? Restaurar um pouco da história nossa, né? O sistema de opressão, entender isso, né? Porque até a nossa chegada nessas comunidades chega para eles como um opressor, na verdade, né? A gente está vindo da sociedade que historicamente oprime essas culturas e territórios. Então essa é a minha fala inicial. Estou muito feliz por estar aqui com esses meus dois companheiros, o Renato e a Catarina. A gente já se conhece de outras caminhadas, e exatamente não é à toa que estamos nós três aqui, né? A nossa caminhada em relação às culturas não hegemônicas, vamos dizer assim, dentro da sociedade atual, né? Cultura negra, cultura afro-brasileira, as culturas tradicionais, caiçara, quilombola, indígenas. Então, a gente está sempre de olho, já faz um tempo aí que estamos atuando nesse setor, e é um passo importante para a gente, é um sonho que estamos realizando. Então, é isso. Muito obrigado. Bom dia, pessoas. Vocês estão bem? Eu queria agradecer a oportunidade aqui e agora, estar participando desse colóquio, dessa troca de ideias sobre a gestão do projeto de roteiro
PROAC Mães do Fogo, que foi apresentado a mim por essas duas pessoas incríveis, que são Catarina Apolinário e Danilo Tavares, dois jovens diretores e produtores que têm uma caminhada incrível dentro da área da proteção da pessoa, dentro da área ambiental, dentro da área da visibilidade dos territórios. Isso casa muito, comunga muito com uma realidade que a gente vem buscando. Eu sou Renato Azevedo, tenho 47 anos, estou advogado há 23 anos, e a coisa de 7 vai para 8 anos, trabalho com uma empresa chamada Produção Preta. Produção Preta é uma difusora, divulgadora e promotora de direitos das pessoas, especialmente das pessoas negras e suas culturas. Mas o desafio que me foi colocado, e isso primeiro foi encarado como um desafio, para depois, agora, ao final deste ano, se dar como satisfação, foi conhecer mais, me apropriar mais de territórios tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes da nossa realidade urbana. Eu já tinha certa proximidade com relação às potências que eram as culturas, que são as culturas milenares de matriz africana, mas as outras culturas próximas, litorâneas, os caiçaras, os indígenas, os ribeirinhos, pessoas que fazem da cultura brasileira essa riqueza, os povos e comunidades tradicionais, confesso a vocês que eu aprendi muito mais e me apropriei muito mais a partir do Mães do Fogo. Então, o grande convite de hoje, me parece, que é a gente, nessa troca de experiência, dizer quais foram as vivências e, certamente, o Mães do Fogo fortalecerá e muito a trajetória da produção preta para que a gente possa construir um caminho muito mais humanizado, muito mais de uma difusão, de um olhar menos colonizado. É isso que a gente deixa como primeira impressão. Legal, Renato. Obrigada, Danilo. Eu aproveitei para pedir para vocês falarem antes, fazer essa breve apresentação, porque eu abri, né? Porque eu sou dessas. Mas eu vou fazer agora uma consideração, colocar também a minha apresentação pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Catarina Apolinário, eu sou jornalista e eu sou caiçara, sou uma vivente, vivo experimentando as questões e as identidades por onde eu passo, porque eu tenho há muito tempo uma pesquisa na área de comunidades caiçaras que me surgiu com base na busca pela minha identidade pessoal. Então, eu, Catarina, como jornalista e como profissional, fui muito influenciada, e até hoje sou, pela minha busca pessoal, pela minha identidade, porque eu estive em vários ambientes onde eu não me via, e antes dos 20 anos, por exemplo, eu não sabia que eu tinha um pai negro e uma família preta, né, por diversos motivos, e nem me via muito como uma mulher preta. Hoje eu me vejo dentro dessa mistura toda que é o nosso país, em muitas, inclusive, dessas mulheres que a gente entrevistou, e para mim é muito gratificante, e eu agradeço muito ao Danilo e ao Renato, que propiciaram também tudo isso, porque sozinho a gente não faz nada. Então, dentro desse coletivo que a gente criou aí, dessas relações que a gente criou, a gente possibilitou, cada um com a sua expertise, que a gente realmente tornasse real esse trabalho, esses sonhos partilhados que a gente teve, né? Mas, acima de tudo, eu queria colocar isso, que essa busca, né, minha em pesquisa, e agora também, como o Renato também, eu conheci muitos universos que eu não imaginava, e ainda acredito que eles são apenas a pontinha do iceberg, porque
tem muita coisa que a gente poderia ainda falar, mas hoje nós vamos nos ater aqui. Então, como jornalista e como diretora do projeto, eu gostaria de agradecer a todos que estão aí também assistindo e pedir, né, para os meus companheiros aí de trabalho, já agradecendo também o rolê e a parceria desde sempre, mas para a gente caminhar um pouquinho para o que foi o planejamento disso, porque da ideia, como o Renato mencionou, né, que chegou nele, a partir das discussões que o Danilo tivemos em cima de algumas pesquisas, inclusive já postas, que já haviam, e algumas ideias que ele tinha, que eu tinha, a gente criou aí essa construção do Mães do Fogo, que virou um conceito, né, dentro desse projeto. E aí, a partir daí, a gente teve um desmembramento, uma ideia, inclusive, do Danilo, de propor que esse projeto, que a gente fizesse ele não só como fotografia, como era inicialmente, né, Danilo, que a gente imaginou, mas também trouxesse para o lado da criação do longa-metragem de documentário. Então, eu queria ouvir um pouquinho, a princípio do Danilo também, essa questão do planejamento, né, e até por uma ordem cronológica, porque do encontro entre a gente, né, das ideias, até chegar no Renato, teve uma caminhada, e depois também ouvir do Renato como foi, né, como ele recebeu isso, e quais foram esses momentos de planejamento, o que mais tocou em vocês nesses momentos de planejamento, nesses encontros, quando a gente começou a pensar. E aí eu peço para vocês o seguinte, a minha ideia também um pouquinho é a gente falar no que a gente pensou como seria, para depois mais para frente a gente apresentar como ficou, e por conta dos sabores do tempo, das coisas que aconteceram, né, dos fatores autônomos que houveram, tá bom? Então vamos lá, Danilo. Planejamento é o tema. Vamos lá. Queria só voltar um pouquinho, só um detalhe legal aí. Quando a gente foi pensar na proposta do projeto, para inscrever no edital do PROAC, como ela falou, a gente pensou primeiro numa exposição fotográfica. E aí eu conversei com ela e tal, porque uma coisa que eu percebi, né, a gente tem que juntar, tem que transversalizar diversos tipos de conhecimentos e habilidades para fazer projetos bacanas. E lá a gente já tinha uma convivência, se encontrava, já fazia algumas coisas e tal, tinha trabalhado juntos na Zop Criativa, foi um evento bem legal sobre economia criativa, que teve em Santos, e eu convivia, morava, né, com uma pessoa que é feminista, estuda feminismo e é muito aprofundada nisso e tal. E como ela tinha pesquisa em questão caiçara, a gente estava discutindo, e aí veio, né, quando me cutucou um pouco, porque também, como homem, tem um pouco de receio, de repente, de ultrapassar aonde que eu devo estar nessa questão, né, mas eu tenho curiosidade sobre isso, porque eu convivia com uma pessoa que me explicava o que era, né, e a Catarina também, né, então ela também já de longa data também se entende como feminista e compreende as linhas feministas como um processo bacana para as mulheres compreenderem o que acontece na sociedade de modo geral, né. E aí casou, quando juntou isso, falou, vamos fazer sobre as mulheres, e a Catarina já puxou um monte de vídeos que ela já tinha visitado territórios, já mostrou, essa é a dona fulana, essa não sei o que, eu falei, então vamos, demorou, fechou. E como tinha outros editais abertos, né, mas que de audiovisual, de produção, de roteiro e de curta também. Então, como eu já venho escrevendo projetos para editais, bom, vamos pegar o mesmo conteúdo, a gente tem habilidades, tem pessoas próximas que também têm habilidades e podem compor, vamos apresentar, vamos remodelar o mesmo eixo temático de abordagem para todos os formatos. E aí o que foi aprovado, e o que de fato tinha, né, eu acho que depois eles podem também dizer, o que de fato tinha mais a ver mesmo que a gente apresentou era a produção do roteiro, né, a construção de um roteiro, o aprofundamento da proposta, que era ótima, mas que para um edital de produção de longa ainda não estava bom, porque não tinha roteiro, para o de curta era muito conteúdo para o de curta, e o de foto, na verdade, a gente analisou que a gente, não sei, a gente foi bem pontuado, mas tinha muitos outros projetos, e não foi por uma questão de
de baixa nota nesse caso, né? E aí no começo, eu não sei o que fala do planejamento. A gente imaginou no planejamento que seria um período, acho que até junho, final de junho, que seria a pesquisa, né? A construção do roteiro mais 3 meses e depois a finalização com algumas oficinas que iam ser oficinas presenciais de produção audiovisual dentro de algumas comunidades que iam ser escolhidas dessas que a gente está participando, que estão aceitando ser pesquisadas, né? A gente não está pesquisando sobre, a gente está numa proposta de pesquisar com, né? Isso lá na oficina, na parte dessa oficina que trata de pesquisa, vai ficar bem evidente sobre isso, né? Então, inicialmente, o planejamento era esse, aí ocorreram mudanças, né? Quando teve uma catástrofe de chuva aqui na região, com visita marcada, né, Catarina? E acho que você, de repente, pode complementar esse trechinho. Eu acho que já poderia dividir um pouco, para não ficar muito... Tá bom. Na verdade, eu estava resgatando aqui no meu caderninho, porque eu não consigo falar sem o meu caderninho. Esse caderninho aqui, se eu for falar de alguma coisa referente à gestão, acompanhamento, sem ele eu não sou nada. Então, tudo eu anoto aqui. E a primeira reunião que a gente teve foi dia 26 de outubro de 2019, e o nosso planejamento era janeiro, contratação de equipe, janeiro, fevereiro, pesquisa bibliográfica e análise do ambiente, e aí a gente, entre janeiro e maio, realizaria a pesquisa, né? Em junho, o relatório parcial, que eram também os prazos que o PROAC, né, que era o edital que a gente venceu, que era um PROAC Express 2019, e ele dava para a gente, né? Isso era a nossa previsão em 26 de outubro de 2019, né? E aí, qual foi a nossa surpresa? Que marcada a primeira visita, a gente teve aí um momento, que foi mais ou menos nesse momento que agora a gente está gravando a oficina agora em março, foi mais ou menos em março de 2020, onde choveu em 3 dias o que chovia o mês inteiro no mês de março. Então, começou aí uma série de desabamentos, de problemas nos territórios, várias comunidades começaram a se desesperar por conta de ter que resolver problema de telhado, casa de reza que caía ali, morro que desabava a colar, estrada que estava impossibilitada de acesso. Então, todo esse contexto do território, né, porque foi ousado, apesar da gente achar, nossa, que bonito, a gente vai fazer um trabalho de pesquisa num lugar que vai ser lindo, né, meio da Mata Atlântica, territórios realmente de beleza natural, assim, exuberante. Mas todos esses lugares têm as suas dificuldades de acesso, as suas dificuldades com as intempéries do clima, e nesse momento foi o primeiro baque que nos teve, né, que nos atingiu, e inclusive a nossa primeira visita seria na território indígena Paranapuã, ali na terra Paranapuã, que acabou virando uma visita de apoio, né, onde o Danilo mobilizou também algumas pessoas, e a gente mobilizou algumas pessoas para poder colaborar com a comunidade que estava passando necessidade, que estava sem condições de transitar, havia caído, desmoronado um pedaço de terra, inclusive pessoas morreram no caminho da aldeia, e aí a gente começou a ver que estava rolando uma catástrofe ambiental, e a gente nem imaginava que 2020 a pandemia chegaria do jeito que chegou, fazendo a gente mudar outras questões, inclusive, né? Mas isso aí é uma coisa para a gente bater mais adiante. Eu queria apontar uma coisinha só que eu esqueci de falar também, que foi, como eu falei, que a questão do cruzamento de possibilidades, de habilidades, de pessoas, né, de criatividade, que exatamente quando o edital de roteiro, né, era obrigatório a questão de ser por CNPJ e coisa e tal, então a gente já estava em rede, né, conectado, o Renato já estava em rede com a gente, então ali já naquelas primeiras conversas, né, qual é a empresa que tem a ver, né, não é uma questão só de amizade, nós somos amigos, mas foi uma questão exatamente de conexão, de proposta, né, entre cada parte. E eu queria complementar isso, que essa é uma dica que fica para quem está querendo fazer coisas bacanas, compreender essas atuações, né,
que a empresa Produção Preta ela já vem atuando com questões que se entrecruzam com a proposta, com a essência do nosso projeto, né, Catarina? E aí, de repente, o Renato quiser complementar aí, por favor. Não, eu acho que esse foi o gancho para a gente voltar um pouco mais no tempo, para entender como é que eu entrei nessa história, porque a ideia era brilhante, né? A ideação era incrível, o histórico dos dois era já muito farto, né, dessa caminhada, e a Produção Preta era uma empresa dedicada à educação, à socioeducação, ao desenvolvimento socioeducativo, e que, naquele momento, já tinha feito alguns trabalhos no interior, no litoral e na capital, que era vocacionado a chamar a atenção entre a modernidade e a tradição, chamar a atenção entre o aspecto cultural mais tradicional, erudito, e também o popular. Então, chamar uma realidade para o aspecto que era moderno, que era contemporâneo, mas que era também premente dentro das periferias. Então, essa vocação da Produção Preta chamou a atenção e ela teve que se transformar para se operar como uma produtora capaz para o audiovisual. Uma pessoa física, uma pessoa, né, natural, ela se forma, né? Ela estuda, se adapta. Uma empresa, ela tem que se transformar. Então, é importante lembrar, para quem está vendo essa oficina, que a gente teve que estudar a melhor forma de operar com os nossos, com o nosso Certificado Nacional de Empresa, que é o CNAE. Essa certificação foi importante a gente fazer o enquadramento dela para que a Produção Preta se transformasse em apta a participar de uma educadora, de uma socioeducadora, uma produtora audiovisual. Ela sai desse processo transformada, já com experiência, porque a densidade e a capacidade das pessoas que vieram trazer a proposta, ela alavancou a possibilidade da empresa se transformar. E esse é o grande lance quando você faz algo de uma maneira que é difícil, não é fácil, tá? Porque, imagina, cada um está numa realidade diferente, cada um tem um olhar diferente, cada um tem um jeito de ser diferente, e, de repente, busca trocar uma ideia, e não é difícil perceber, pela vivência, que há toques que a gente se colide. Não tem como, né, você, juntando realidades diferentes, se você não colidir. E no momento da nossa criação, da nossa ideação, em que a Produção Preta se transformou na ponta da flecha, né, que o arco estava pronto, a haste estava pronto e precisava da ponta da flecha, que era exatamente a posição da Produção Preta, ela tinha que se integrar ao conjunto para fazer com que essa flecha certeira acertasse no processo, como se deu, né? E esse ganhar esse processo. Ganhar o processo não garantia. Você tinha que fazer com que a documentação estivesse toda em pé. E nesse momento foi extremamente necessária uma conjugação de esforços, porque era momento de final de ano, porque as vidas de cada um estavam de acordo, e a gente fez um esforço tremendo para, se eu não me engano, no penúltimo ou no último dia se eu não me engano, foi no último dia de apresentação de documentos, o Danilo sobe a São Paulo de moto, né, e leva a documentação lá. Eu estou no Sul, né, nesse momento, e ele leva a documentação lá para poder fazer a apresentação. Se eu não me engano, foi dia 26 de dezembro, foi o dia que a gente teve, depois de aprovada a apresentação dos documentos de forma regular. Se eu não me engano, foi isso. Ou foi dia 26 ou foi dia 27 de dezembro de 2019. Aí eu volto nos primeiros dias
nos primeiros dias de janeiro, né? E a gente já com um planejamento na mão, ainda numa expectativa de que a gente não sabia, a pandemia já existia, mas a gente não sabia da pandemia, né? A gente cheio de esperanças e começa a fluir uma série de ideias que, neste momento, gerou uma série de desencontros. Isso é natural. A gente tem que botar... Eu acho que é importante que as pessoas saibam que o desencontro é algo natural. E ele só se define com a verdade. Quando a gente casou as nossas verdades, isso ficou definido. O meu processo de engrandecer, né, e é isso que eu queria dividir neste momento, daquele momento que eu me lembro, é que, apesar dos desencontros, a gente nunca deixou de ser verdadeiro um com o outro. E tô com raiva, tô triste, tô feliz, é legal, não é legal. Isso é que fez com que a gente se sustentasse em um processo que deveras, é muito complexo. Todos nós somos urbanos, né? A gente, como disse o Danilo no começo, adentrou num território efetivamente que não nos pertence mesmo, né? A gente pediu a licença e conseguiu a licença. Nós dois, como homens, entramos num outro território mais complexo ainda, que é o território do universo feminino, é o território do universo feminista, é o território do universo que a gente desconhece, a gente foi criado para desconhecer, foi criado para confrontar. Então, todas essas verdades apareceram nesse momento de planejamento, e nesse momento de planejamento a gente desenvolveu uma técnica que foi muito empírica. Nós vamos falar a verdade um para o outro. Se a gente conseguir construir com verdade, a gente vai sair dessa conturbação. E aí vem esse momento triste, né, que muitas comunidades sofreram com a chuva, que antecede a pandemia. Inclusive, lembrar aqui do meu amigo, grande querido, Rafael Rodrigues, que faleceu no Morro do Macaco, tentando ajudar as pessoas. Ele é de comunidade de matriz africana, ele era, então, o líder do Afroqueto, que hoje é comandado por mulheres, né? O Afroqueto vive, né? Está aí vivo, graças a Deus, é um das grandes produtoras e organizações não governamentais negras aqui da Baixada, mas ela era comandada, então, por Rafael Rodrigues, que era um cara do qual eu aprendi muito sobre comunidades tradicionais de matriz africana. E aí, como a gente vai contar mais para frente, veio, né, essa hecatombe sociocultural, pandêmica, né, de saúde, que a gente está vivendo ainda, que, na verdade, daquilo que a gente tinha expectativa de acontecer, houveram várias alterações. Não houve uma, houveram várias alterações, incertezas, que eu acho que a gente pode contar mais para frente. Parando para pensar, é isso mesmo, é uma preparação, né? A gente se preparou para receber um filho, inclusive. Teve o processo de gestão, a preparação do quartinho, e aí choveu no quarto. Depois teve a pandemia. Então... Mas Pode falar. Eu queria colocar uma coisa, só um detalhezinho rapidinho. E aí as pessoas que, por exemplo, a gente convidou para trabalhar com a gente, a própria Produção Preta se colocou à disposição de estar verificando, e teve essa responsabilidade também, né, junto com a direção, junto com o Danilo também, que nesse momento também orientou esse processo, que as pessoas que vieram trabalhar nesse processo tinham que também estar adequadas, com seus quinais adequados. Muitas eram pessoas, algumas MEIs, outras tinham CNPJ já há mais tempo. Então, toda essa adequação, não só da Produção Preta, ficou a cargo dessa orientação da própria Produção Preta. É uma grande responsabilidade, realmente, que se apresentou, né, e num momento de muitas incertezas, inseguranças e readequações constantes, porque a cada dia que passava, a gente via um novo cenário,
e a gente não conseguia olhar para frente a longo prazo, entender, né, o que a gente ia encontrar daqui a 6 meses, por exemplo, né? Então foi realmente um momento que a gente teve que falar a verdade, muito importante que isso que você falou, se entender com a verdade, mas também respirar e entender que, apesar de todo o planejamento feito, muitas coisas estavam entregues ao sabor Da realidade. das situações, do que acontecia. Eu queria só complementar, posso só vamos entrar rapidinho, senão eu acabo esquecendo. É que o Renato falou da questão do planejamento anterior, só para o público que está assistindo. Você procurar colocar no seu CNPJ, se tem um CNPJ, no caso de questões audiovisuais, você vai procurar os quinais relativos à produção audiovisual, pós-produção audiovisual e produção teatral. A produção teatral é a que tem o KNAI de escrever o roteiro. Então, você faz esse conjunto, com o contador ele faz o processo. Então, esse é um passo. O outro passo é, depois que tem esse KNAI, pega essa documentação que está apontando esse KNAI no seu CNPJ e você cadastra na Ancine como produtora. E aí você está completo para poder realizar esse tipo de trabalho e depois fazer o processo todo, até outros trabalhos, você vai estar qualificado, se não tem, assim, pode ter um custo com um contador, mas não tem nenhum tipo de taxa. Eu acho que tem taxa para mudar KNAI, ou Renato? Então, primeiro, antes de falar de taxa, eu gostaria de fazer um agradecimento à Global Contabilidade e à Sueli, né? Que é uma das mães do fogo que não vai aparecer no documentário, mas eu acho que é hora de falar sobre esse momento, né? A mãe dos... A filha, Mães do Fogo, já nasce madura. Porque em determinado momento a gente teve a responsabilidade de profissionalizar todo mundo. Tanto, como disse a Catarina, a melhora da qualificação profissional da produção preta foi necessária, como todas as pessoas que passaram pela contratação também tiveram que ter efetivamente suas empresas. Era um trabalho rápido, era um trabalho que as pessoas já faziam e elas não tinham a mínima noção, porque na arte, na cultura brasileira, existe uma perspectiva de que a gente dá um jeito, a gente faz de alguma forma. E isso, na verdade, cria alguns empecilhos jurídicos e técnicos, como o Danilo falou, de você fazer e participar de propostas mais profissionais. E a gente passou para a gente, né, mantendo, logicamente, a naturalidade do sigilo profissional de cada uma das empresas, pessoas que não tinham empresas. E que depois, com as empresas MEI, né, que naquela época era supervalorizada, agora nem tanto, mas naquela época supervalorizada, a microempresa individual, a maioria das pessoas se enquadrou como Na verdade, a maioria não, todas as pessoas se enquadraram como microempreendedores individuais. Se descobriram empreendedoras, né? A empresa, o processo, o Mães do Fogo fez nascer a ideia das pessoas se formalizarem. Isso é determinante para avançar. Então, um agradecimento muito especial ao Danilo, que veio com uma proposta de formalização desde o começo, a Catarina, que já era formalizada e tinha a empresa dela já posta, mas, principalmente, eu acho que é uma pessoa que não vai aparecer aqui, né? O que é a Global Contabilidade, né? E uma profissional que tem acompanhado a gente para e passo e que tem sido de grande ajuda. Não deixem de fora o seu contador, ou contadora, no nosso caso é uma contadora, que é a Sueli, que efetivamente pode colocar alguma luz, aliás, coloca muitas luzes para que você, na hora da prestação de contas, na hora de declarações, junto à Receita Federal, na hora de você trabalhar com relação à formalização, você não cai
em armadilhas, e existem várias, né? As armadilhas são várias. Às vezes, por um desconhecimento da existência de vou repetir novamente, KNAI, que é uma identificação de trabalho que tem no antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho. Esse KNAI é CNAE, né? Certificado Nacional de Empresas, né? Não vou lembrar agora, depois a gente coloca nos comentários qual é o link para você acessar. E você tem que estar adequado a isso, porque na hora que você, como gestor, e aí é a fala do gestor, se você não sabe com quem você está e o que você está fazendo, você não vai chegar. Não é que você não sabe de chegar, você não chegará ao final. Então, assim, é importante a gente lembrar que você precisa de um bom contador e, sim, você precisa de um advogado, como a gente vai ver mais para frente. Então, dentro desse contexto que a gente está conversando sobre as alterações que precisaram ser feitas durante todo o projeto, e que o projeto que a gente apresentou tinha uma característica que depois foi impossibilitada de acontecer por causa dos fatores autônomos que vieram a ocorrer, uma pandemia, distanciamento social, e a gente não conseguia executar da maneira como tinha sido feito ali naquele projeto. Era um PROAC Express, em 2019 foi lançado esse edital e a gente foi contemplado com ele. E aí, para a gente fazer essas alterações que eram necessárias e fundamentais para a existência do projeto, para ele acontecer, existia um procedimento que o Danilo vai contar um pouquinho para a gente agora. Então, o PROAC, né, ele trabalha da seguinte maneira: no edital tem lá o e-mail, quando você quer fazer qualquer alteração, o edital já está apontando qual é o e-mail que você precisa trabalhar para fazer a alteração. Então, assim, eu já vou falar como é que a gente fez isso, então, já estou falando onde você encontra o e-mail, você tem que ler o edital, sempre leia o edital, qualquer edital, leia ele mais de uma vez, e depois, quando está fazendo o projeto, você tem que, o tempo todo, estar voltando nele, quando surge alguma coisa que precisa ter uma decisão e não está tão simples. Né? A gente se baseia pelo contrato que foi assinado e pelo edital. São essas duas coisas. E lá tem o e-mail tanto para alteração quanto para aprovação de artes, que depois a gente pode entrar nisso. O que a gente percebeu já no início do nosso projeto? A gente tinha colocado como seria o mais normal, né? A gente teria despesa de transporte, despesa de alimentação e despesa de hospedagem. A nossa proposta era visitar esses locais, esses territórios, essas comunidades, né, passar 2, 3 dias lá para poder fazer a pesquisa em loco, né, vivendo, né, esse momento de pesquisa presencialmente. Isso já foi, a gente já detectou logo no início que seria um problema, porque as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, caiçaras, normalmente a gente não teria como ter nota fiscal, por exemplo. A gente ia dormir na casa de alguém da comunidade, que eles iam separar para receber a gente logicamente que quer pagar uma diária como contrapartida dessa recepção, só que não teria nota fiscal. E o valor que daria já não permite, pelo manual, usar recibo simples. O recibo simples ele tem um valor muito pequenininho lá, que acho que é R$50, então não daria. Então, o que a gente pensou? Tem o item pesquisa. O item pesquisa já tinha um valor que era para pagar pesquisadoras. A gente já remodelou a proposta, isso foi tudo decidido em reunião, foi conversando, chegamos essa conclusão de uma maneira conjunta, né? Percebemos conjuntamente o problema, depois a gente foi. Então, e no momento que a gente já ia pedir, porque a gente já estava marcando as visitas, a gente estava já preparando a solicitação de alterar isso, de pegar os valores que eram desses 3 itens, de hospedagem, alimentação e logística de transporte, passar tudo para pesquisa, e os pesquisadores se responsabilizariam por bancar a sua diária toda em alimentação, então já estaria em contrato, a gente explica isso na alteração. Então, se eu vou fazer alteração, eu explico que não precisamos mais desses itens, que vamos incorporar no pagamento de quem vai fazer pesquisa, e por contrato nós responsabilizaremos o pesquisador para custear isso tudo. É um pacote de serviço de pesquisa
em relação aos pesquisadores e pesquisadoras, no caso, foram todas pesquisadoras no nosso projeto. Então, essa foi a primeira sacada de gestão que eu passo como dica, né, também de perceber, de repente você pode, não precisa ter tantos índices orçamentários, é possível, de repente, você perceber e aí você tem que explicar sempre, você vai justificar que aquela questão vai ser paga pela própria pessoa que está sendo contratada ou empresa, porque entra no contrato. E aí veio a pandemia, começou tudo a cancelar, as comunidades se fecharam, logicamente, são mais vulneráveis, e a gente teve que remodelar todos os prazos, e aí a gente fizemos reuniões, mudamos, e foi um momento um pouco tenso, um pouco de insegurança do que fazer, né? Não sei vocês, mas inicialmente tinha uma ideia assim, vai durar, daqui 3 meses melhora, né? Isso no primeiro mês, que a gente tem que tomar decisão logo no começo, né? Então, logo no começo, a gente não sabe, né? Pô, será que vai ser 1 ano, vai ser 2, 3 meses? E aí, meio que aquela coisa de um discurso... O primeiro momento que a gente adiou, desculpa, mas o primeiro momento que a gente adiou foi no momento das chuvas, lembra? Sim, sim. No momento das chuvas, a gente já teve que adiar o nosso cronograma. E aí, depois, com a pandemia, a gente começou a fazer alterações constantes a cada 15 dias, praticamente. Não era isso? Que a gente se reunia para fazer... discutir entre nós o que a gente Gabinete de crise também. O tempo todo. Né? Não sei se o Renato quer... Eu acho que foi nessa hora que a gente se uniu mais, porque, assim, entre as nossas experiências, sabíamos que as comunidades é que estavam vulneráveis, e não nós. E que a gente não poderia trazer mais incerteza para dentro das comunidades. A gente teve a perda, como foi falado aqui, de gente próxima, mas também dentro das comunidades houve perda, né? Porque foram afetadas pela pandemia, que evoluiu muito rápido. Os 3 primeiros meses, pós-março, né? Abril, maio, junho, foram de total incerteza para todos, todo mundo ficou trancado dentro de casa. E a gente, na verdade, lembrando aqui que foi falado já, junho seria a época de encerramento da pesquisa. E, na verdade, a nossa pesquisa teve que ser remodelada completamente. Lembrar, como o Danilo já lembrou, mas repisar isso, de que não façam nenhuma alteração sem autorização do PROAC, sem autorização da Secretaria de Cultura. Nenhuma, porque isso pode impactar na frente a devolução dos valores que vocês estejam gastando. Então, não adianta, na pressa, se desesperar, dizendo, então, vamos mudar, vamos gastar, depois a gente... Não, pensa, pede autorização, e aí sim, com a autorização na mão, você começa a trabalhar novamente. Porque é muito melhor que você ganhe, na verdade é um ganho, né, essa autorização, do que você perca em devolução de recursos. Você não vai estar perdendo tempo. Você nunca vai estar perdendo tempo se você seguir o edital. Edital esse que tem que ser observado bastante, porque o que você não pode trocar é o cerne, aquilo que você foi contemplado. Então, daquilo que você foi contemplado, no nosso caso, roteiro para documentário relacionado às mulheres tradicionais do litoral paulista. Isso eu não posso mudar. Mas o resto, o método, a forma como você chegar a isso, a maleabilidade é arte. É arte. Sim. Então, para você objetivar e chegar na arte, você tem que trabalhar com essas possibilidades. Então, duas dicas importantes que foram dadas aqui. Primeiro, dada pelo Danilo, repisada por mim. Não hajam de forma nenhuma sem autorização da Secretaria de Cultura, seja qualquer tipo de contrato que fizerem. Qualquer, tá? Outra coisa, não fujam do cerne, efetivamente, do motivo que vocês foram contemplados.
Porque você desnaturando o motivo que você foi contemplado, você acaba com o teu projeto, acaba com a tua proposta. Exatamente. Então, acho que isso fica como dica aí para a gente dar seguimento. Eu queria dar uma dica assim, rapidinho, Catarina, sobre o e-mail, que muitas vezes a gente, pessoal, às vezes não sabe como se comunicar na questão executiva, né? Então, é legal colocar no cabeçalho do e-mail, você põe o nome do seu projeto, põe edital, que nem nosso edital, eu não lembro o número, eu vou chutar um número aqui, edital... É 27 de 2019. Edital 27/2019, traço o nome do projeto, e dentro do corpo do e-mail você vai pôr os dados do proponente básico, né? O nome da empresa, o CNPJ da empresa, repete de novo, ou o número do contrato, que também é legal você põe o número do contrato, e aí você descreve o que você quer fazer. Assim, não há desculpa, assim, quando não te responderem e-mail, não há desculpa por falta de identificação, de uma comunicação precisa, né? Então, eu dou essa dica que às vezes o pessoal só escreve e-mail e não se identifica exatamente da maneira mais assertiva, né? E aí o que ocorre? Às vezes ele não responde e-mail. Então, você mandou um e-mail de alteração, passou 30 dias, manda outro e-mail reafirmando. Não respondeu, se a alteração não mudou, como o Renato falou, não mudou o cerne da proposta, né, as metas e objetivos, eles principais, os eixos centrais, eles continuam o mesmo, são algumas pequenas mudanças que são justificáveis também, né? A gente, normalmente, nessa posição que pode ocorre com várias pessoas, eu converso com várias pessoas do setor, e a gente chegou também a fazer dessa maneira, o entendimento foi esse, a gente segue considerado como alterado, né? Então, teve eu não lembro qual que era, mas uma pequena mudança de uma sigla, que era uma sigla pequena, que saiu por algum motivo justificável por conta da pandemia. Eu não lembro agora exatamente o que é, mas era algo que não mudava em nada o objetivo, o cerne da proposta, e era altamente justificável. Então, isso, vocês ficam tranquilos, não há, como ele falou, o importante é entregar o que foi prometido, né? Se a gente prometeu falar um documentário, um roteiro de documentário sobre tal assunto, é sobre tal assunto, e essas alterações que podem ocorrer que não mudam isso, é muito tranquilo, não precisa ter medo de pedir, né? Várias pessoas vêm para mim pedindo, pô, não sei, mas foi, não, vai lá e pede, explica, justifica, pede alteração, né? Desculpa, Catarina, pode falar, eu tinha te cortado, mas eu acho que seria legal. Não, eu ia falar que sobre essa questão de alteração, o próprio Estado depois, né, visto todas essas condições, todas essas questões, e percebendo que muitas pessoas que estavam com o projeto na rua estavam tendo dificuldades de execução, eles, no dia 2 de julho, foi emitido uma alteração, né, através do Diário Oficial, dando para as pessoas que estavam com projetos mais de alguns meses, né, alterando para 14 meses o período de execução das propostas dos projetos que tinham sido contemplados. Então, isso foi uma medida realmente, que não é uma medida comum, que aconteceu devido ao momento, né, a pandemia mundial que a gente estava vivendo, no caso. Ou seja, até esse dia 2/7, a gente viveu também muita apreensão no que diz respeito aos prazos, né, ao cronograma, porque a gente tinha dificuldade de andar com a pesquisa, e aí tem uma questão também que a gestão, que a gente teve que se preocupar, que é fazer a gestão de pessoas, porque cada um tinha os seus conflitos pessoais acontecendo em determinados momentos, cada um teve os seus momentos de introspecção e de problemas relativos às vivências, né, o que a gente estava vivendo nesse período de incertezas, que abalou psicologicamente, financeiramente, abalou a saúde de muitas pessoas. Então, tudo isso, né, a gente teve que integrar as questões administrativas, as questões jurídicas, as questões de gestão também, a gestão de pessoas, né, e como a gente fazer todo esse processo de uma maneira tranquila, sem o diálogo, né, e sem a gente poder falar a verdade um para o outro, olha, aqui para mim está complicado nesse momento, né, sem uma questão de compreensão também
dos erros e acertos e pontos que a gente precisava revisitar constantemente, né? Às vezes até exaustão, em vários momentos a gente não sabia por que caminho ir, e a gente teve que aguardar e esperar também fazer gestão. Em alguns momentos, a melhor coisa, quando a gente tem dúvida, é a gente parar, né? E vamos aguardar para ver o que está acontecendo, tomar as melhores decisões com base na escuta, na espera, e até que, quando a gente teve em 2/7, essa comunicação de que haveria mais tempo, a gente deu uma respirada um pouco maior e conseguiu se planejar de uma maneira mais efetiva e retomar os trabalhos avançando um pouco mais. Eu acho que esse momento foi crucial para a gente também, quando o Estado comunica a gente que, olha, a gente está entendendo que vocês estão passando por esse momento, está todo mundo passando também, e para a gente se planejar. E aí eu queria falar uma coisa que eu achei também bem interessante, que foi uma proposta que o Danilo trouxe lá no final, porque como a gente sabia que viria uma segunda parte desses valores, a gente já estava conduzindo toda a pesquisa utilizando os valores de recursos que a gente já tinha em conta, mas a gente sabia que só depois da aprovação de um relatório parcial que a gente teria essa segunda parte. Houve um planejamento de como a gente utilizaria esse recurso até que se chegasse essa segunda parte. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, por gentileza, porque isso foi também crucial para a gente não ficar com o carro parado, sem gasolina, vamos dizer assim, né? Para a gente ter como dar sequência no projeto, ainda que sem a resposta que a gente já estava imaginando que seria demorada devido à grande demanda que o Estado estava tendo para soluções nesses períodos de pandemia. Você levantar a bola, eu vou passar, depois eu passo para você, para o Renato, só rapidinho, que você para conectar isso que você falou, muito legal. Existe o projeto e o trajeto, vou repetir, eu falei só no começo, eu acho. Então, assim, o trajeto, ele vai se representando como sempre uma nova realidade. A realidade de 2020, para todo mundo, foi uma dinâmica muito doida, né? Era planejamento mês a mês, semana a semana, cada vez uma informação nova. E existem as possibilidades que vão surgindo exatamente por essas novas realidades que vão vindo. É a potencialização. O que vai sendo potencializado? Então, na pesquisa, já direcionamos o quê? Vamos contratar mulheres das comunidades para fazer a pesquisa. A gente não pode estar lá, não podemos ir lá visitar. Então, não é mais visita. O gasto que teríamos com transporte, alimentação, ele se transformou em contratar mais pesquisadoras, em estender mais o prazo das pesquisadoras, né? Então, essa questão, a gente soube olhar e quais são as potencialidades que nós temos nesse novo momento. Não ficamos parados. Entendemos que era um trajeto que a gente precisava caminhar junto. Então, acho que isso fica como uma questão mesmo para todo mundo que faz projeto, que o projeto é uma coisa que foi aprovado, você depois precisa comprovar, né, as metas, da maneira que está ali, algo, né, o grosso, você fez algo, né, que tem tudo a ver com o que você prometeu. Mas o trajeto vai dizendo muita coisa, e esse trajeto que a gente teve durante a pandemia foi bem desafiador, né? E eu ia fazer essa entrada, mas tinha uma outra coisa que você tinha colocado, eu não... A questão dos recursos da segunda fase e tal. E de como a gente planejou. E aí eu quero passar para o Renato. A gente tinha a proposta de fazer uma oficina de documentário, de cinema documental dentro das comunidades. E como não dá mais, tivemos que repensar, né, Renato? E aí a gente fez algo que está aí acontecendo e é maravilhoso, assim. Ficou melhor do que o trajeto, né, Renato? Não, então, eu até achei que você ia esmiuçar um pouco mais, porque é exatamente isso, sem mudar a perspectiva. E o CERN transformou e adaptou e alargou a nossa abrangência. É impressionante como esse meio digital, que já existia antes da pandemia, ele para muitos das comunidades, ele é inacessível, para muitos ainda é, para muitos da escola pública é inacessível, mas para a gente dentro do projeto foi benéfico, porque a gente passou de uma perspectiva
que tínhamos inicial de caminhada para número X de visitas, quintuplicou a possibilidade que a gente teve. Então, aumentou o nosso campo de visão exatamente por causa dessa empatia, dessa parceria a partir do desafio. Então, verdade, desafio, empatia e parceria são quatro, para mim, são quatro palavras que exprimem muito o nosso projeto. O desafio da pandemia e das agruras, dos problemas que passaram as comunidades tradicionais, fez com que as nossas redes de contato aumentassem, e aí uma grande salva de palmas para a Fabiola, né, que precisa ser falada aqui da participação dela, do mesmo jeito que a gente fala de Sueli. A Fabiola é uma das oficineiras, mas foi importante a participação dela quando ela travou a produção cultural, né? E pesquisou e participou junto com a Catarina de aprofundar cada vez mais essas parcerias. Isso não seria possível de forma nenhuma se não tivesse empatia, né? Se não tivesse muito mais do que ser simpático, apresentar o projeto na natureza que ele deveria ser. Então, para mim, foi uma pessoa determinante para essa fase, a gente conseguir, então, uma salva de palmas para ela, pública da produção preta, para que a gente fale um pouco dessa profissional competente que chegou a nos ajudar, a nos auxiliar com o seu profissionalismo de uma maneira exemplar. E também, para passar a bola para a Catarina, a ideia de que, com essa transformação, o alcance. Porque o que seria para dentro das comunidades, na verdade, se transformou com as comunidades para a sociedade. Então, antecipou até mesmo o resultado que a gente quer esperar com a realização do filme, do documentário. Porque as oficinas que estão sendo, essa é uma delas apenas, na verdade, essa é a mais chata, desculpa, mas as outras são incríveis, né? Na verdade, aqui a gente está cumprindo o que foi formalizado, as outras são sensacionais, porque falam do conteúdo específico das verdadeiras Mães do Fogo. Elas fizeram ferver, queimar, transformar esse caldo, essa efervescência em algo vivo, né? Então, a gente está percebendo pelos interesses das pessoas em participar das oficinas, pelo que a gente tem recebido de resposta, é lógico que a gente vai ver no final, mas que há um grande interesse da participação das pessoas e que esse tema vai render bastante e essas oficinas vão ficar aí como esse legado. Catarina? Olha, gente, eu, em matéria de conteúdo de oficina, fiquei muito feliz, muito satisfeita, mas eu acredito que esse nosso papo aqui é muito interessante para quem estiver se aprofundando no tema, para quem tiver a fim de ingressar, né, nessa loucura aí, que é fazer roteiro de documentário, que é trabalhar com comunidade tradicional também, cada um no seu tempo. E quando a gente se predispõe a falar sobre diversidade e a apresentar, né, um relato com alguma diversidade, a gente se abre também para vivenciar coisas novas, né, no nosso papel, que é muito pontual e de muita responsabilidade, né? A gente aqui, nenhum de nós começou agora, né, no universo, cada um dentro das suas... Eu conheço, por exemplo, o Renato desde a época que eu militava no Conselho de Juventude de Santos, né, e eu fiquei... A minha juventude já passou, já há bastante tempo, deixa eu colocar, mas são muitos anos de experiência que a gente tem nesses processos coletivos e que fazem a gente chegar até esse lugar hoje, né, que a gente está
e tomar uma série de cuidados também, né? Eu sempre busco falar um pouco mais dessa questão das pessoas, né, do lugar de fala, do respeito à palavra, respeito ao universo de cada um, respeito ao tempo de cada um. E isso também contou na hora da gente rever. Vários momentos a gente teve que refazer cronogramas porque a gente entendia que realmente não era o tempo que as pessoas precisavam, e por conta disso, até no caminho, nós perdemos alguns parceiros, né? Não que eles não quisessem fazer parte, mas que eles não podiam, como, por exemplo, no momento que a gente foi conversar com as meninas, seguir com as meninas dos quilombos do Vale do Ribeira, né, Associação de Mulheres Quilombolas, e a dificuldade delas de interagir entre elas fez com que elas não pudessem mais participar do processo, porque não fazia sentido para elas, né, e não só com a gente, mas em outros processos que elas estavam vivenciando nesse universo de pandemia aí, que elas tomassem atitudes coletivas quando elas não conseguiam se reunir, né. Então, eu acho que a gente tem que deixar bem colocado aqui também que o nosso caminho foi aberto, onde as portas se abriam também, né? A gente bateu em várias portas que, infelizmente, ou estavam sem chave, ou sem maçaneta, ou que não podiam, não conseguiam atender a gente. E isso, para mim, foi uma grande escola também. E se não fosse a experiência que a gente teve nas nossas caminhadas profissionais e pessoais, eu acho que não haveria o preparo suficiente para, inclusive, no início desses desdobramentos aí da pandemia, a gente tomar a decisão de não ir e não fazer nenhuma reunião nos territórios, mesmo antes deles estarem fechados. Eu acho que é muito importante dizer isso, porque antes mesmo do Estado dizer, olha, vamos fechar todas as aldeias, as comunidades caiçaras, partiu da gente. Enquanto a gente não sentisse segurança, a gente jamais iria adentrar para colocar ninguém em risco. E também olhar para a nossa equipe como uma equipe que tinha uma pessoa que já tinha mais de 60 anos, uma mãe com uma criança, né? Então, todos esses processos que a gente vai também, já convido vocês de antemão para poder participar dos bate-papos que vão acontecer sobre a pesquisa, tudo isso foi observado e costurado, né, para a gente, com muito cuidado, algumas falhas, talvez, e alguns acertos, e revisões constantes, mas para a gente poder, já num momento tão turbulento e tenso, traçar um caminho mais tranquilo entre a gente, né, e os conflitos todos que ocorreram nesse caminho que a gente teve, quantas vezes a gente se desentende ou tem opiniões divergentes em relação às coisas, mas foram importantes para estabelecer um diálogo que nos proporcionou uma solução boa e propositiva para aqueles problemas que se apresentavam, né? Eu acho bem interessante ter todas essas colocações, e eu queria saber se vocês têm aí eu queria fazer, na verdade, uma pergunta. Renato, dentro da questão, por exemplo, jurídica, várias vezes a gente precisou recorrer, né, a alguns estudos, algumas questões, por exemplo, quando houve alterações. Precisamos mudar, por exemplo, a nossa proposta para a realização de lives, lembra? Na verdade, a inicial da proposta era a gente fazer oficinas nos territórios, tivemos depois que, com todo esse contexto, alterar e fazer lives, né? Nesse momento, foi importante também essa readequação do plano, a readequação da planilha, como mesmo disse o Danilo, mas tivemos que tomar, por exemplo, algumas medidas de nos proteger, por exemplo, proteger o projeto numa questão de se faremos lives, né, quais direito são autoral, as licenças, exatamente. Direito autoral. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa questão. Então, o direito à imagem e direito autoral, né? Na verdade, desde o começo do projeto, houve uma preocupação sincera e sentida sobre isso, porque a gente está apresentando a imagem das pessoas. Acontece que com a transformação e a superexposição que advém dessa nova realidade,
não dá para descuidar de algo que é muito antigo, que é o direito à imagem. Isso está na Constituição Federal, né? A Constituição Federal fala que você tem protegido a sua imagem pessoal sob pena de indenização, sob pena de crime, às vezes. Então, o que se tomou conta muito, né? E isso foi efetivo? Como é que a gente faz um fluxo em que se torne natural que a gente pede a autorização da pessoa para mostrar a sua identidade, que apesar de ser uma identidade tradicional, né, é uma identidade dela, da pessoa. Então, ela primeiro se abrir, ela primeiro falar, você tem que ter a autorização dela para poder fazer isso, até porque vai virar imagem. Imagem, som, e também corresponsabilizar a pessoa, que de repente ela está falando algo que é algo que pode atacar alguém, e você, dentro do processo, ser levado àquilo. Não, na verdade, a pessoa identificada é que tem a responsabilidade pelo que fala. Então, assim, é aquilo que você vê no editorial de jornal. A responsabilidade dos nossos comentaristas é deles, e não se exprime pelo que a empresa vai dizer. E isso é algo que tem que ser muito nítido para evitar, nem claro, nem escuro, mas nítido, explicado, para evitar que haja essa diferenciação. Quem falou o quê e qual a sua responsabilidade. E o direito autoral, que é um outro elemento, que é um elemento que vai dar àquela pessoa que está efetivamente falando todos os direitos sobre a sua iniciativa, a sua ideação, a sua pesquisa, o seu invento, o seu saber. Porque o saber da pessoa não pode ser tomado pela empresa, não pode ser tomado pelo projeto. Ele tem que ser ou emprestado ou cedido, seja ele de forma gratuita ou onerosa. Muitos cederam de forma gratuita, mas cederam formalmente, cederam. Se está parecendo muito papo de advogado, é papo de advogado. É nessa hora que é importante você ter um advogado para fazer essa diferenciação. E uma pessoa que seja especializada em que direitos da imagem e, logicamente, direito da videoimagem, que aí tem o som, tem as opiniões, e o direito autoral, que é o direito próprio da pessoa ou daquele grupo comunitário que tem um determinado toque, que tem um determinado dizer, que tem uma determinada forma de fazer a moenda da farinha, que tem um determinado que vai criando o patrimônio cultural. Está aí, né, o cerne da criação do patrimônio cultural. Falei de cerne de novo, né? De verdade, qual é o ponto-chave da gente proteger o direito autoral? É para a gente proteger o próprio patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial. Então, neste momento, é que é importante que você tenha a perspectiva no olhar jurídico para que você trabalhe nesse quesito, com todo respeito, né? Me chamaram para poder também, por conta não só da empresa, mas também por conta desse quesito que eu já vinha perseguido há algum tempo, desde tempos imemoriais, já tem mais de 20 anos que a gente se conecta, né? Mas quando éramos jovens, na verdade, você é mais jovem do que eu, tenho que confessar, mas, de qualquer forma, é algo que cabe em todos os espaços. Tanto a proteção de direito autoral, que é aquele decorrente da cultura, do invento, da ciência da pessoa, como a proteção e a qualificação do direito de imagem, que é aquela imagem que vai fazer elevar ou abaixar a qualidade, quando a pessoa, por exemplo, fala palavras de baixo calão, quando a pessoa exprime opiniões que são agressivas, ou opiniões que são em decorrência protegendo coisas como o AI-5, por exemplo, que não nos interessa, queremos afastar esse tipo de pessoa. Na verdade, essa pessoa tem que ter responsabilidade pelo que ela fala.
Ou quando ela acusa alguém, vocês vão ver entre uma oficina e outra, acusações aí que a gente efetivamente coloca a opinião das pessoas que se identificam. Quem não é identificado, a gente simplesmente corta. Porque vale para o mundo do jurídico, não vale fake news. Para o mundo jurídico, vale a identificação daquelas pessoas que efetivamente se apresentam. E aí é uma questão de responsabilidade própria, né? De você manter a opinião daquilo que você está, que você se identificar quando você mantém uma opinião, seja ela de que teor for. Acho que era isso. E a responsabilidade, falando em responsabilidade própria de cada indivíduo, mas também a responsabilidade do projeto e nossa, de estar comunicando para as pessoas que estão interessadas no assunto, fatos reais, né, questões que a gente está trazendo a partir de uma discussão com as comunidades, né? Show fake news. Show fake news. Exatamente. A gente não está aqui para poder inventar. A gente não está aqui para... Na verdade, a partir do momento que você se coloca como um documentário, ele não é um documentário ficcional. Então, você tem que trazer o mais próximo que você obtiver. É lógico que a gente não vai trazer a verdade nua e crua, porque essa você tem que viver. Mas aquela fotografia do momento tem que ser real. Isso faz parte do direito autoral do projeto, né? O caldo final daquilo que a gente vai nutrindo, a gente vai soltar, vai ser exatamente essa composição que vai criar um grande patrimônio imaterial advindo desse projeto. E aí eu queria chamar a atenção de uma coisa também, se vocês me permitem, que nesse momento que a gente também teve buscou esse respaldo jurídico para tomar as melhores atitudes, né, as melhores ações para assegurar, e eu como equipe de comunicação também, eu me sinto muito mais segura por ter alguém que está fazendo essa leitura, né, dessa questão, mas a gente também teve aí um momento de se obrigar a se reinventar como projeto para conseguir trazer algo que a gente tinha planejado que fosse local e presencial para um modo todo virtual. E aí entrou também, nesse momento, algumas questões que o Danilo trouxe para a gente também de ferramentas do uso, a gente teve que se adaptar com o uso de ferramentas, tivemos que incluir, por exemplo, operadores de live, né, que era uma coisa que não tinha na nossa, mas era necessário, porque a gente precisou fazer em um determinado momento essas lives como contrapartida, né, e houve também a questão da gente tentar orientar da melhor maneira possível essas mulheres que participavam, porque para elas também isso era muito novo, um universo muito, se para a gente, para mim, por exemplo, já era algo muito novo e que se mostrava urgente e obrigatório a princípio, porque a gente começou a ver que realmente esse era o caminho que a gente teria que tomar, não só a gente, mas toda a sociedade estava caminhando para o uso dessas ferramentas, né, e fizemos esse teste. Eu queria que o Danilo falasse um pouquinho também sobre isso, porque foi uma alteração brusca também, né, do presencial para o modo virtual e restabelecer essas conexões, tentar, né, onde a gente conseguiu, dessa forma. Fala um pouquinho para a gente, Danilo, de como foi esse processo também. E quando começou a pandemia, eu comecei a fazer umas lives pela página da minha empresa, que é a Zap Criativa, e para ver, né, como é que era. Eu estava usando uma plataforma gratuita da StreamYard para testar, para aprender, e aí convidei algumas pessoas que até que foram bacanas, foram lives bem interessantes e tal. Depois eu parei, porque dá trabalho produzir isso, produzir conteúdo, também não sou apresentador, foi mais tá todo mundo começando a fazer, eu fui ver o que era, né? E ficou ali, parei. E aí, a um determinado momento, a gente percebeu que, não, olha, vamos ter que alterar essa parte do projeto, e uma parte vão virar oficinas que estão acontecendo esse ano, e outra parte já viram lives, né? E a gente vai ter, ao mesmo tempo que a gente se adaptou para conseguir, utilizou isso também como oportunidade de trazer mais sobre o tema para o público. Então, convidamos algumas dessas mulheres que já estavam sendo pesquisadas, né?
E aí vem a problemática. A problemática de sinal de internet nesses locais é muito fraco, os locais, e aí eu não estou dizendo que necessariamente teria que ser forte, mas estou colocando como uma questão. É muito ruim o sinal, então caía toda hora, de quase todos, teve alguma coisinha em algum momento. Então isso foi uma dificuldade, né, nesse momento onde todo mundo tinha que se encontrar via internet, né, no modo online. E aí teve que ter a questão mesmo de pagar a plataforma do StreamYard para ter todos os recursos, né, entender um pouco, é bem intuitivo, mas aí você tem uma pessoa só para o corte daquilo ali, porque tem que ter um operador o tempo todo ali, manuseando, quando entra uma palavra, quando entra um logo, quando um corte de câmera, né, e não é uma coisa assim à toa, né, é legal quando sai tudo o mais perfeito possível, né, porque já estava um momento onde que as lives estavam ganhando, ela começou lá em abril e maio, né, essa onda das lives por causa da pandemia. Quando a gente fez, já estava todo mundo profissionalizado em lives, assim, o universo da internet já vinha, então a gente precisava também chegar com algo minimamente dentro do que o universo já exigia, o público já exige quanto qualidade, vamos dizer assim. Então houve esse processo e a gente fez, né? A gente conseguiu fazer, alguns tiveram falhas, mas aí a gente não tem controle sobre isso, sobre o convidado. Então uma dica que eu deixo, de repente, é você ter no mínimo 2 convidados de locais diferentes. Né? Então, um convidado está no local, o outro está no outro, porque se um tiver a chance de pelo menos um estar com internet boa, já dobra, vamos dizer assim, né? Pelo menos já tem, você não fica sozinho na live. Você pode convidar uma entrevista sozinho de uma live com alguém de uma comunidade afastada, é um risco, é um alto risco absurdo, né? De não acontecer a live. Se você já põe um outro convidado em outro local, você já diminui esse risco. Então, também teve um pouco desse entendimento na hora de formatar as lives, né? Aí eu acho que é isso. Aí tem uma coisa também muito interessante, essa coisa das lives, a gente estava fazendo essa experimentação, né, porque todo mundo estava fazendo ao vivo. Então, a gente tentou, foi já uma tentativa, e a gente viu que perdia-se um pouco em qualidade, bastante, porque por ser ao vivo, essa coisa de cair, voltar e tudo mais, era realmente um pouco complicado, né? E nesse momento que a gente fez essa experiência, a gente definiu depois que as oficinas, por exemplo, seriam feitas gravadas, né? Como nós estamos gravando essa agora. Vocês estão assistindo aí, ela não é ao vivo, ela foi gravada. Justamente para evitar, né, que a gente tivesse muitas perdas, né, de conteúdo, porque é muito rico realmente esse universo que trazem essas mulheres que a gente entrevistou, né? E cada uma dentro do seu universo, elas poderiam falar por muito tempo, por muitas horas, mas o que a gente tem é um período curto para sintetizar toda essa informação que a gente está buscando e trazendo, né? E aí a Fabíola também, quero reforçar o que foi dito pelo Renato, que foi colocado aí por vocês, que é muito importante a gente ter na produção, né, e a Fabíola nesse contexto de produção também foi muito sensata em ouvir, em organizar com as mulheres também as agendas dela, de acordo com o que estava sendo feito, com o que elas podiam, na verdade, né, de acordo com o que elas podiam, a gente teve esse olhar, essa escuta atenta, né, do que elas queriam, do que elas podiam, de quem a gente ia conseguir trazer e como. E foi muito importante também esse movimento da produção que ela fez, né, bem como todas as produções que nós fizemos em torno de cada atividade. Uma a uma a gente foi olhando para criar um roteiro, busquei também entender o universo delas e trazer elementos do universo delas, mas trazer também muito do real, né, do momento que a gente está vivendo, não deixar para fora esse universo pandêmico, não deixar para fora os sentimentos, não deixar para fora disso as dificuldades que a gente estava vivendo, e isso foi muito legal. Tem uma cena que me lembra muito de algumas reuniões que a gente faz de produção, onde
tá a Fabiola com a filhinha dela, uma realidade de tantas mães, né, estarem trabalhando dentro do seu universo com uma criança. Ou até de um momento que a gente estava com a Itamirim, que é a pesquisadora indígena, e ela dando de mamar para a filha dela também, ou tendo que, quantas vezes a gente não teve que cancelar encontro, cancelar reunião, ou cancelar alguma coisa, porque as comunidades estavam recebendo a visita da Secretaria de Saúde. Hoje a gente vai ter que parar tudo para poder testar a comunidade inteira. Essas coisas aconteceram. E hoje a gente recebe das comunidades o feedback das vacinas. Olha, já fomos vacinados aqui. Olha, a vovó Nancy já foi vacinada lá na Grajaúna. Olha, recebemos a segunda dose no território Pessaguera. E estabelecer um vínculo, né, todo esse processo, para que a gente pudesse realmente trazer essa legitimidade no conteúdo que a gente quis passar para todo mundo e para vocês também que estão aqui observando. Fazer de forma virtual não era nossa escolha, e desde o início a gente bateu muito contra isso, né, Renato? O Renato também lembra que quantas discussões a gente fez, e o Danilo até um pouco antes já falou, olha, acho que a gente vai ter que digitalizar, e a gente bateu muito nessa tecla de que sem presença... Sem entrar na comunidade, na verdade a gente trouxe para fora. Na verdade é isso, a gente não foi, né? A gente conseguiu, o grande desafio era como é que a gente entra. Na verdade não entramos, na verdade compusemos e trouxemos para fora. Isso é a grande vitória, mas continua aí, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Não, eu gostaria de lhe ouvir, inclusive. Então, vamos nessa. O desafio, né, na verdade, 5 palavras que eu queria deixar já nessas 2 horas de papo que alcançamos, né? As 5, e teria muito mais, teria muito mais, né? Assim, essas 5 palavras que eu queria deixar, que eu já falei aqui, e eu vou só reforçar. Desafio. Quando chega para você alguma proposta que você não tem a mínima ideia do que vai acontecer, trabalhe com a segunda palavra, verdade. Verdade é a única coisa, e eu não estou falando daquela verdade, não, porque vamos... Não, a verdade mesmo. As diferenças que temos, a capacidade que temos, a intelectualidade que temos, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Então não adianta a gente trabalhar com além daquilo que a gente tem, né? E aí a gente tem o foco. Mas, para ter isso, de verdade, você precisa da empatia, que é a terceira palavra. Se você não tiver empatia, jamais você vai ter a parceria, tá? E aí, essa é a 4ª palavra. A 5ª palavra, se você conseguir essa sequência, que é o desafio, a verdade, a empatia, a parceria, é aquilo que me traz aqui a satisfação de estar terminando esse processo, né, com um reforço de amizades, com um reforço de competências, por mais que tenha sido um processo que, para mim, não tenha tido tanto envolvimento próximo ao conteúdo, teve muito envolvimento próximo à gestão. E isso é que me dá a satisfação de que eu tenho certeza de que a gente vai entregar um excelente roteiro, né? Um produto hiper qualificado que a gente vai seguir com esse processo aí no pós-entrega. Espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa live. É a mais chata de todas, né? As mais legais são as outras, mas que a gente siga aí nesse movimento, porque nós viemos dessas comunidades, a gente tem que ter respeito, porque nós viemos dessas comunidades, né? As comunidades tradicionais formaram o Brasil, e a gente esquece disso, tá? Então, muito obrigado a todas as Mães do Fogo, essas que participaram, as que não puderam participar,
muito obrigado àqueles que compuseram a equipe, né, que fizeram realmente o trabalho fluir, né, e muito obrigado a vocês dois por terem chamado a Produção Preta para poder fazer parte desse grande empenho. É isso. Eu ia perguntar o que lhe move, e aí você já falou, acho que a pergunta, você está lendo meu pensamento? Não, é empatia. É uma pergunta que a gente tem feito em todas as nossos bate-papos, e eu queria trazer aqui para vocês também, porque é o que move, né, a gente dentro desse processo. Acho que eu posso falar, já que o Renato falou, e você começou a nosso encontro aqui, também faz o fechamento. Bom, é difícil falar isso, né? O que me move é a curiosidade, a inquietação. Não é possível, né? Eu vivo sempre no meio urbano e olho toda a sociedade. Não é possível que só essa seja a única forma de ser e de viver, né? E aí nesse processo, né, essa inquietação, foi vários estudos, né? E o que sempre me fascinou foi estar na natureza, estudar as culturas tradicionais, né? Imagina mais de 2.000 comunidades com línguas diferentes vivendo num território brasileiro. O momento histórico desse território, isso ocorreu. Você imagina a diversidade, como é que era a dinâmica dos comércios, das relações, como é que era internamente, cada comunidade, as diferenças de como que essas coisas acontecem. Uma era machista, a outra era feminista, a outra era a mulher que dominava, a outra não, a outra era tudo por igual. Eram várias dinâmicas. Então, isso me move, porque eu preciso olhar para isso tudo e sempre ter um sonho, uma esperança de que existem ferramentas para a gente poder ter uma sociedade mais qualificada, né, mais igualitária. E eu me pego muito nessa questão hoje dos grupos oprimidos historicamente. Então, eu acho que a resposta do Brasil e a resposta da América Latina para a sua saída, né, quanto forma de querer ter autonomia, ela está exatamente na história dos povos tradicionais de toda a América Latina, como trazem aí os bolivianos, a Bia Yala, né, o nome desse território, e aqui os indígenas, boa parte Pindorama, né, ficou mais marcado assim, talvez tenha até um nome mais específico indígena de alguma comunidade, que são Terra das Palmeiras. Então, isso tudo me move. E a questão também do tema da mulher, né, há algum tempo que eu também, né, essa é uma discussão que vem à tona, muito importante, vem sendo discutido, isso me move a querer entender isso, né, a entender isso dentro de mim, né. Então, eu fico muito satisfeito, muito grato. Eu queria mencionar aqui, as pesquisadoras são Itamirim, que é uma Guarani, tem a Fabíola, como a gente já falou, que também é uma produtora do teatro, ela tem várias atividades dentro da área da cultura, pessoa magnífica, já estudava também comunidades tradicionais caiçaras. Nós temos a Cíntia, que já estudava a questão das culturas africanas e religiosidade afro-brasileiras. A gente também tem a Dida Dias, que é uma pesquisadora feminista, do feminismo negro, também estuda comunidades tradicionais, né? Quem mais tem na pesquisa? A Catarina também, que liderou essa pesquisa de forma brilhante. E tem mais uma pesquisadora, eu acho, não tem? Estou esquecendo alguma? Não, né? Não, estamos... Tá. E eu queria, muito grato, todo esse conteúdo que chegou agora, nessa fase que eu e a Catarina estamos fazendo essa outra virtualidade, que é montar o roteiro, né, construir alguma coisa em cima disso, graças a essas mulheres e graças às mulheres que aceitaram ser atendidas por essas mulheres, que confiam na proposta, né, então, humildemente, né, eu entendo toda essa situação e eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. É um momento histórico para mim, eu acho que é um momento histórico para a nossa contemporaneidade, esse projeto, e a gente, né, eu e o Renato, está participando, né, de uma maneira transversal.
com todas as mulheres Felipe. que são maioria. E o Felipe do Quiloa também. Márcio Kida também, E a se a gente Márcia for entrar na Kida. direção. A Márcia Kida também é outra parceira nossa aí que vai estar construindo toda essa parte de identidade visual e direção de arte do roteiro. Então, muito obrigado a vocês dois. Vamos em frente. Isso aí. Renato, quer colocar ainda alguma coisa do que te move? Você já fez o movimento antecipado? Que me move as comunidades tradicionais precisam ser respeitadas dentro das suas individualidades, dentro do seu território e dentro daquilo que tem direito. Não é possível, aliás, está sendo possível deixar de lado respeitos milenares por causa de uma incongruência política. Eu não vou falar de incompetência, porque eu acho que ela é provocada. Tá? Então, eu deixo um alerta de que este documentário ele será mais uma dos grandes meios de a gente valorizar algo que, se o Brasil valorizasse mais, a gente teria, com certeza, um patrimônio cultural muito mais conhecido. Nós temos, não é só a alimentação, não é só a música, não é só a dança, não são só as roupas, é o modo de ser e de existir dessas comunidades que fazem com que o país seja o que é. Isso está no modo de falar, isso está na nossa impressão, isso está no chazinho da vovó, isso está em vários lugares que passam pela gente e a gente simplesmente finge que não está vendo. O que me move é trazer o desafio de trazer essa verdade com empatia, parceria e satisfação para todo mundo. É isso aí. É isso aí. Então, eu queria, já encerrando, agradecer vocês dois pelo rolê. Está sendo muito legal, muito intenso. Desde o início, vocês me conhecem já há algum tempo, eu não preciso dizer que na minha vida tudo é intensidade, eu sou uma pessoa muito intensa. Eu acho que a gente coloca o coração naquilo que a gente ama. Então, encerrando essa oficina, eu queria convidar todos que estão assistindo para verem também as oficinas que a gente vai fazer sobre o roteiro, para participarem das oficinas também que as mulheres comunitárias estão apresentando, e com muito gosto, muita generosidade elas trazem, e todas as demais oficinas da pesquisa, né, que a gente vai fazer, o pessoal da direção de fotografia, o Felipe, a Márcia Kida, o Danilo na fotografia também, nessa parte de direção. E eu queria encerrar dizendo para vocês que o que me move nesse processo, historicamente, é a busca pela minha identidade, porque a gente é um povo que, misturado, foi iludido com a ideia de que a gente não é nada. Então, perdemos o nosso valor mediante a imposição de uma cultura que veio com essa intenção, né? E eu acho realmente que não é, ainda hoje, a falta de competência que move as pessoas para um caminho de fazer com que todos sejamos iguais e obedeçamos as mesmas regras e tenhamos os mesmos sonhos. Não, eu acho que isso é um plano realmente colocado, que há muito tempo está sendo desconstruído pelas comunidades de uma forma hercúlea, né? Porque o tamanho do que a gente tem de opressão e o tamanho do que a gente é de resistência é quase um Davi e Golias, mas na história Davi e Golias, né, a gente sabe quem é que vence, e eu acho que o que me move também é o desejo que se faça justiça nessas, e se repare toda essa dor causada, mas não de uma forma para a gente ser
a vida inteira sofrimento e se lamentar, mas que a gente valorize aquilo que nasceu aqui, né? Então, o que me move em Anderé Cor, também o Ifé, né? Que é aquela sensação, o amor, não o amor eurocêntrico, mas o amor também que vem daqueles que vivem entre a gente, que nos impulsionam, que nos estimulam a ser melhores, que nos estimulam e nos potencializam. E acho que vocês, dentro desse processo, me ajudaram muito com estímulo e potencializando em mim muitas coisas que às vezes a gente mesmo não vê. É importante que a gente, entre nós, possa dizer para o outro, olha, você é bom nisso, né? Ou você errou nisso, e tudo bem. E assim a gente cresce como profissional dentro desse nosso trabalho, mas também como ser humano, né? E se existe uma pandemia, se existe um problema, se existe um conflito, se existem vários conflitos, não é à toa que a gente está aqui nesse momento para vivenciar tudo isso, não é à toa que esse projeto está na rua nesse tempo e que todas essas coisas a gente viveu junto. Então, me move o amor por esse universo do qual me sinto muito parte, apesar de ser uma pessoa urbana. Sei que as minhas ligações ancestrais estão postas nisso, até a raiz, e fico muito feliz da gente poder estar conectado, estar conversando sobre isso. Obrigada a todos que acompanharam. Muito obrigada, Renato, muito obrigada, Danilo, por todas essas provocações, por todas essas trocas, e seguimos aí para ver, de repente, que o próximo passo, né, a gente falou em planejamento, em tantas coisas, mas o próximo passo, depois da entrega desse projeto, é a gente tentar gravar isso, né, e potencializar ainda mais a voz dessas mulheres que generosamente trouxeram as suas palavras para a gente construir esse enredo. Obrigada, gente. Maravilha. Beijão. E a relar aí nesse rolê.